Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer esse biscoitinho natalino que fica lindo e é super simples de fazer. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrito e também deixe o seu like. Isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Para essa receita, a gente vai começar misturando aqui 100 gramas de manteiga ou margarina de boa qualidade, mais 100 gramas de leite condensado. Em seguida, você vai acrescentar o amido de milho, tá? Eu estou utilizando aqui uma caixinha de 200 gramas de amido de milho. E vai misturando aí para agregar todo o amido com o nosso leite condensado e a manteiga que já foi colocada anteriormente. Você vai colocar o restante do amido, tá? Como eu fiz aqui. E em seguida, a gente vai tingir essa nossa massa com o corante verde. Eu estou utilizando aqui um corante gel, tá? Daí você vai colocando o corante até chegar no tom que você deseja, tá? Vai acrescentando o corante e vai misturando para poder toda a massa ficar com a cor uniforme. Pronto, gente, eu fui acrescentando o corante até chegar nesse tom. Depois que eu colori na cor que eu desejava, eu acrescentei 1/4 de xícara de farinha de trigo, tá? A farinha de trigo que eu estou utilizando aqui é sem fermento. Depois de misturar a minha farinha de trigo, tá, gente? A minha massa ficou desse jeito aqui. É uma massa aparentemente densa, mas quando você realmente pega ela para trabalhar, ela é super maleável, é bem tranquila de você conseguir fazer. Não precisa untar a forma, tá? Essa massa ela descola super fácil depois, então não precisa untar. Só se você realmente quiser colocar um papel manteiga para evitar alguma sujeira, você coloca, mas a massa não gruda na forma. Eu tô fazendo aqui um tamanho que eu acho que tá legal para guirlanda, tá? Não tem um padrão, você vai fazer no tamanho que você quiser. Eu fiz a primeira voltinha, como vocês estão vendo aí, e depois vim fazendo outra por cima de cada um, tá? Porque eu queria que ficasse um pouquinho mais alto. Depois de fazer as guirlandas, eu vou fazer agora uma árvore, tá, gente? Como vocês podem ver, eu apenas pressiono e puxo para cima. Faço isso 3 vezes, depois 2 vezes e depois uma vez para poder me dar esse formatinho aí que lembra o formato de uma árvore. Aqui eu aproximei a imagem para poder ficar melhor, né, de vocês visualizarem aí o movimento que eu estou fazendo, mas é bem simples de fazer. Se necessário, você dá uma organizadinha, como eu fiz aqui, tá? Com a mão mesmo para fazer essa pontinha. Tô repetindo aqui a guirlanda, tá, gente? Ó, faço um primeiro círculo e depois faço outro por cima. Ó, gente, aqui eu já quis fazer um outro modelinho de árvore, tá? Essa vai ficar num tamanho maior. Eu fiz umas mini rosetas, como vocês podem ver com o mesmo bico. Fiz 3, depois 2, depois uma mini roseta. E também na lateral eu fui organizando com as mãos mesmo. Aqui já estou fazendo várias pitangas, tá? Para poder também dar um formato de árvore. Eu fui colocando várias opções para vocês verem qual fica mais fácil para repetir quando vocês forem fazer. E da mesma forma você vai organizando aí as laterais para ficar mais triangular, né? O formato para lembrar mais uma árvore. Então, gente, depois de terminar de fazer os biscoitinhos com toda a massa, você vai precisar deixar esses biscoitos descansando em temperatura ambiente mesmo, tá? Por pelo menos aí 1 hora ou um pouco mais que isso. Por que precisa desse tempo? Para poder lhe dar uma leve ressecadinha por fora e manter o modelo aí do bico que a gente fez. Se você fizer e já colocar direto no forno, a tendência dele vai ser esparramar. Aí não vai ficar mostrando o formato do bico. Depois de passar esse tempo de descanso, você vai levar para assar em forno médio, pré-aquecido por cerca de 15 a 20 minutos. Depois é só aguardar esfriar e retirar da forma.
Ó, gente, para decorar eu vou utilizar uma ganache aqui de chocolate com água. É isso mesmo, água, tá? Eu só dei uma amolecida na minha barrinha de chocolate branco e fui acrescentando água aos poucos, para poder manter ele ainda grosseirinho do jeito que vocês estão vendo aqui. Eu queria deixar ele nessa consistência para poder, depois de aplicar no biscoito, ele secar rápido, tá? Gente, aqui é opcional, tá? Eu resolvi fazer essa ganachezinha aí com água para poder decorar o meu biscoito, mas se você não quiser usar ganache, você pode usar o glacê real. Então, gente, eu fui acrescentando aí um pouquinho mais de água e fui mexendo, como vocês podem ver, para poder deixar esse ganache parecendo realmente uma massinha. Então, peguei uma porção do meu ganache e agora eu vou tingir. Eu vou utilizar aqui um corante gel mesmo, tá? Depois que você faz a ganache, você pode utilizar o corante gel sem problema nenhum diretamente no chocolate. Então, usei o corante vermelho e aí você coloca a quantidade, né, que você quiser, no tom que você quiser. Se quiser usar outras cores também, fica aí a seu critério. E agora eu vou colocar o meu ganache que já tá tingido num saquinho, tá? Tipo aqueles saquinhos para picolé mesmo, só que eu cortei ele para ficar num tamanho menorzinho. Coloco aí uma quantidade que eu vejo que vai ficar confortável para poder trabalhar. Fecho esse saquinho e faço um furinho bem pequeno na pontinha dele aí, que é o que vai auxiliar a gente para decorar. Sim, gente, uma coisa que eu esqueci de falar. Para derreter esse chocolate, no caso é só amolecer, você pode fazer isso ou no micro-ondas ou no banho-maria, tá? Então, para decorar, eu fui colocando aí umas bolinhas vermelhas. Você vai colocando aleatoriamente na posição que você veja aí que vai ficar melhor. E na parte que fica tipo o final do bico, eu fiz um lacinho, tá? Com a mesma cobertura. E fui repetindo esse mesmo processo aí nas outras guirlandas também. Outra opção, se você não quiser fazer dessa forma, é você apenas derreter o chocolate e colar aqueles M&Ms em volta aí da guirlanda ou na árvorezinha. Agora eu vou decorar algumas das árvores, tá? Eu peguei aqui um pouco da ganache e coloquei corante gel preto e fui misturando aí até na mesma vasilhinha que eu já tinha utilizado para o vermelho. Da mesma maneira, eu vou colocar num saquinho do mesmo tipo, tá? Tipo aquele de picolé que eu já mostrei para vocês. E vou fazer aí o acabamento. Se você sentir que o chocolate tá meio grosseiro dentro do saquinho, faz isso que eu tô fazendo aqui, tá? Você aperta para ele não derramar, lógico, e tipo dá uma amassadazinha nesse ganache que tá dentro do saquinho. Daí eu fui fazendo um zigue-zague com esse chocolate que estava tingido de preto, para poder ser aí o local que eu vou colocar as minhas bolinhas daqui a pouco. Gente, eu tô usando essas pérolas, tá? Porque eu já tinha aqui tingida, que é apenas o chocobol com corante em pó pérola, e fui colando aí em algumas partes de onde já tá com a cobertura. Aqui novamente o chocobol, só que esse já tá tingido de outra cor. Esse eu tingi com o corante cobre. Mas como eu já falei para vocês, você pode usar aí o M&M's, tá? Porque já vem as bolinhas coloridas e você vai colando do mesmo jeito que eu tô fazendo aqui. Então, gente, aqui eu fiz uma outra árvorezinha, tá? Fiz o zigue-zague preto. E tô agora colocando umas bolinhas na cor vermelha. Eu resolvi fazer dois modelos para vocês verem qual vocês querem fazer. Se quiserem, façam os dois. Caso não, faz o que for mais fácil. É realmente um vídeo para dar aí uma ideia, né? De como você pode fazer. Mas usem a criatividade e façam outros modelos também. Então, gente, esse biscoitinho aqui no vídeo, a proposta foi trazer com o tema natalino, tá? Mas se você quiser fazer apenas essa massa sem usar nenhum corante, só para você ter um biscoitinho caseiro mesmo, você pode fazer no formato que você quiser e deixa num potinho aí armazenado por até 10 dias.
Espero que vocês tenham gostado de mais essa receita aqui no canal. Por favor, não saiam do vídeo sem deixar o like, como eu sempre peço para vocês. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e, se possível, compartilhe com seus amigos. Gente, a massinha desse biscoito é uma delícia, até ele fica super macio. É aí uma linda opção para você fazer para o Natal. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo.